Giornale Giovana Felice. Oferecimento: Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, Companhia dos Bichos, Unimed Santa Maria, Zana, Pampeiro Volkswagen, Rede Super, Multirural Agrocerealista Ferigolo e Unicred Ponto Capital. Bloco Saúde e Bem-Estar. Um convite: Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, Unimed Santa Maria, Ótica Noal e psicóloga Janaína Paroli. Voltamos com o Giornale. O tema do Bloco Saúde e Bem-Estar de hoje é o Novembro Azul, que promove a conscientização sobre cuidados com a saúde masculina. O movimento global em prol da saúde do homem mobiliza profissionais da saúde e a população na prevenção contra a grave patologia do câncer. E para tratar questões pertinentes ao tema, recepcionamos em nossos estúdios o médico oncologista Dr. João Paulo Franco, natural de Alegrete, formado em Medicina pela Universidade Federal de Santa Maria, a UFSM. Realizou residência em Clínica Médica e Oncologia no Hospital Conceição, Porto Alegre. Especialista em Genética pelo Hospital de Clínicas, Porto Alegre. Com mestrado em Genética aplicada à Medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS. Atua no setor de Oncologia do Hospital Universitário de Santa Maria, o USME, e no Grupo Hospitalar Santiago. Dr. João Paulo Franco é o responsável técnico do Instituto de Hemato-Oncologia do Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, o HCAA. Uma honra recebê-lo aqui em nossos estúdios, Dr. João Paulo Franco, e poder contar com seus reconhecidos conhecimentos. Seja muito bem-vindo ao Giornale. Obrigado pelo convite. Obrigado pela oportunidade de falar sobre esse assunto que é tão importante, né? Que agora a gente tem esse mês para conscientizar os homens, né, sobre a saúde, a importância de ter esse cuidado com a sua saúde. Exato, são patologias muito graves, né, que merecem toda a atenção do nosso telespectador, especialmente do público masculino. Exatamente. Dr. João Paulo, estamos vivenciando o Novembro Azul e é importante elucidar sobre os fatores de risco e a prevenção para a saúde do homem em relação à grave patologia do câncer. Exatamente. O Novembro Azul, né, ele é um momento da gente pensar na saúde do homem. Ele ficou muito marcado pelo câncer de próstata, né, para chamar a atenção sobre essa patologia, que é bastante comum, né, e pode ser bastante grave. Bastante prevalente. E bastante prevalente também, né? A gente tem essa estatística que no Brasil mais ou menos 70 mil casos novos por ano. Essa é a estatística mais atualizada. Surgem? Sim, casos novos, né? Então realmente é o câncer mais comum no homem, né? E é importante chamar a atenção para esse tema. Né? Em relação assim que é importante para as pessoas terem mais atenção sobre os fatores de risco, né? Então, primeiramente, o principal fator é o envelhecimento. Então, à medida que os homens vão ficando mais velhos, eles vão tendo mais risco do câncer de próstata. Até por isso nós temos a recomendação de começar a fazer o rastreamento, as consultas com os urologistas para o homem a partir dos 50 anos, né? De uma maneira geral, ele ter essa primeira consulta para ter essas orientações e fazer os exames que forem pertinentes. A gente tem também a questão como fator de risco da própria história familiar, né? Então a gente tem, se o homem sabe que tem na família alguém com câncer de próstata, algum familiar em primeiro grau, né? Ou até em segundo grau, sim, ou outros tumores também, outros tipos de câncer. Já vem na genética. Exatamente. A gente sabe que aquele já é uma herança negativa. Ele vai ter uma predisposição. Um risco maior do que os outros, né? Então, é uma pessoa que tem que estar mais atenta, e inclusive se recomenda que ela comece até a ter essas consultas com o urologista ou com o oncologista, numa idade mais precoce, às vezes com 45 ou 40 anos, né? Então a parte genética é um fator de risco.
Depois tem outros fatores que aumentam um pouco o risco do câncer de próstata, que a gente sabe que é, por exemplo, a obesidade, né, o sedentarismo talvez. Então são outros fatores importantes. Mas o principal é realmente a idade. Então, à medida que envelhece, né, é uma série de cuidados que tem que começar a ser feitos em relação à sua saúde. Né? Claro. Bem, o cuidado com a saúde em primeiro lugar para evitar toda e qualquer patologia. Né? Recepcionamos no jornal vários especialistas de todas as áreas, e a recomendação é a mesma, né? Dentro da prevenção. Então, é alimentação saudável, exercício físico, começa por aí, além dos cuidados periódicos. E nesses casos específicos, não é, doutora? A consulta periódica ao especialista é essencial, conforme você falou, porque pode não evitar a doença, mas o tratamento precoce salva vidas, oferece chances muito maiores de cura, né? Em se tratando especialmente aí do câncer de próstata, que é muito prevalente, mas também tem outros tumores aí que nós vamos falar na sequência. Dr. João Paulo, qual o seu alerta em relação ao tão temido, então, câncer da próstata? Vamos aprofundar sobre esse assunto que é tão relevante e sobre outros 2 tumores não menos graves, considerados o segundo e o terceiro mais comuns no estado do Rio Grande do Sul, que é o câncer do pulmão e o câncer de intestino. Exatamente. Então, esse é fundamental, esse alerta também. Né? Como a gente comentou no início, o câncer de próstata ele é o que o motivou, né? Esse cuidado, essa chamada. Porque é o grande vilão, né? É o grande vilão. E é o mais comum, né? Mas a gente tem outros cânceres que são comuns no homem, né? Também, que, como foi mencionado, o câncer de cólon, né? De intestino, né? Que é o câncer de cólon, e também o câncer de pulmão, né? Hoje o câncer de cólon até é mais comum que o de pulmão no Rio Grande do Sul, nos homens. E são dois tumores que existem coisas para fazer para tentar fazer o diagnóstico precoce, né? Porque são tumores que são bastante agressivos, né? Então, se a gente conseguir fazer o diagnóstico no início, a gente tem uma chance de cura maior, né? De fazer um tratamento melhor. Então, assim, essa chamada do novembro, né? Do novembro azul, também para esses tumores, para os homens também procurarem um médico, fazerem uma consulta regular, né? Também a partir dos 45, 50 anos, para fazer seus exames de rotina e fazer os exames de rastreamento. No caso do câncer de intestino, é preconizado que seja feito o exame de rastreamento, geralmente com colonoscopia, né? Isso para toda a população começar a partir dos 45 Sim. ou 50 anos, fazer o seu primeiro exame, ou fazer um exame de sangue oculto, que é para tentar diagnosticar o câncer no estágio inicial, né? E em relação ao câncer de pulmão, tem-se a orientação, aí que é principalmente para os homens que fumam ou fumaram por muito tempo, de fazer um exame de tomografia, que é feito uma vez por ano também, para descobrir também o câncer de pulmão no estágio inicial. Então, são 2 exames importantes, né, que do caso do câncer de pulmão é mais para quem realmente tem um risco maior que as pessoas que fumaram mais, e no câncer de intestino para todos os homens, né, a partir dos 45, 50 anos, deveriam fazer esse exame para fazer o diagnóstico precoce do câncer de intestino, que é muito comum, em torno, né, 10%, né, de todos os tumores diagnosticados, né? Então, da população, 10%. Dos homens, sim, 10%. Então, mais uma vez, fica o alerta, não é, doutor, para a necessidade de realizar exames de rotina, estar sempre atento a qualquer alteração que surgir, né, no organismo, porque a pessoa reconhece o seu organismo quando alguma coisa não está indo muito bem, né, não deixar para depois, porque tudo que acontece no início é tratável, né, e não ter receios de procurar os especialistas e verificar periodicamente a sua saúde, o seu estado de saúde. Então, não se melindre, cuide-se. Exatamente. Doutor, vamos então agora, após falarmos de todas essas patologias, né, que são tão graves e que realmente é preciso levar muito a sério, né, este assunto aqui, trazido aqui no jornal, neste mês de conscientização, que é o mês Novembro Azul, vamos esclarecer sobre as possibilidades de cura, né, uma vez contraída essas patologias. Quais são os tratamentos possíveis para essas patologias, doutora? Então, esse é o nosso dia a dia, né? O dia a dia do oncologista, né? Então, quando a gente já tem o paciente com o diagnóstico do câncer,
vem a parte de tratamento. Então a mensagem assim para as pessoas, né, é que, né, o câncer hoje não existe mais cada vez menos aquele monstro, né, aquele mito que era feito a partir de um diagnóstico de câncer. Então o câncer é uma doença comum, né, então é preciso enfrentar de forma, né, apropriada, né, não esconder a doença, não ter medo de ter um diagnóstico, né, então por isso fazer os exames de rastreamento. E os tratamentos, eles são tratamentos que cada vez são melhores, né? A gente tem uma melhora na tecnologia, uma melhora nos medicamentos, né? Medicamentos novos, né? Que não existe só a quimioterapia, isso é um mito também. Então a oncologia ela vai muito além da quimioterapia, os medicamentos vão muito além da quimioterapia. Sim. Então existem drogas que são imunológicas, né? Existem drogas que são drogas-alvo, que a gente chama, que não são uma quimioterapia clássica, né? E existem outros tratamentos que também auxiliam, que vêm junto com a parte de medicação, que são, por exemplo, a radioterapia, né? A própria cirurgia, né? Então tem vários tipos de tratamentos que podem ser usados. O importante é que o tratamento, sempre que ele é feito no início, ele vai ter uma chance melhor de cura e vai ter uma chance melhor do paciente ter menos sequelas, né, do tratamento. Então isso é bem importante. Em relação, por exemplo, ao câncer de próstata, existe o tratamento cirúrgico, né? Agora nós temos no Hospital de Caridade, Dr. Astrogildo de Azevedo, nós temos a cirurgia robótica, que já foi comentado aqui no programa, que é um avanço também na parte de tratamento. A radioterapia, existem as técnicas, né, mais avançadas de radioterapia, como intensidade modulada, que também é feita lá no hospital, que proporciona uma menor toxicidade dos tratamentos também. Claro. E a parte de médica foi acrescentados outros tratamentos que a gente não tinha um tempo atrás, como o tratamento também, a parte de melhorias no tratamento hormonal, por exemplo, do câncer de próstata. Então existem vários tipos de tratamento que podem ser usados para conseguir curar os pacientes, né, e ter um bom desfecho. Ótimo. E quanto mais avançado o tumor, conforme você falou, mais agressivo será o tratamento, também, né, doutor? Exatamente. E maior o risco do paciente ficar com sequelas, né? Por exemplo, no câncer de próstata, né? Comentávamos nos bastidores sobre a incontinência urinária, sobre a perda de ereção. Então, tem sérias consequências aí. Sim. Que podem ser evitadas, né? Se for diagnosticado precocemente. Exato. E que bom que a medicina está avançada. E avança constantemente, aumentando as chances de cura, aumentando aí os medicamentos, né? São várias alternativas de tratamentos, né, que você está comentando aí que o Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo oferece para prolongar ao máximo a vida do paciente, né? E para curar o paciente. Isso aí é muito importante, passa uma tranquilidade para a população. Exatamente, Você que atua aproximadamente uma década, não é, doutor? Uhum. Você acompanha de perto os estágios de cada paciente e percebe o resultado do medicamento de cada caso, né? O avanço. Como você visualiza assim, os seus casos hoje, por exemplo? A chance de cura é grande ou existem casos perdidos? Qual a incidência dos casos? Não, casos a gente sempre tem tratamento para oferecer, mesmo nos casos avançados, né? Muitas vezes não vai ser possível curar os pacientes, porque às vezes a doença, infelizmente, ela pode se espalhar para outros órgãos, mas também existem tratamentos cada vez melhores para controlar a doença e proporcionar uma qualidade de vida, né, para os controlando pacientes. Até mesmo a dor. Sim, a dor porque no momento que a doença está controlada, né, mesmo que ela não possa ser curada, a tendência é o paciente ter poucos sintomas da doença. Então a gente vê muito hoje, né, agora me perguntando o que é dos avanços, a tendência é ter muitos pacientes, principalmente depois que a gente teve o advento da imunoterapia, pacientes que convivem com câncer por muitos anos, né? E assim são pessoas que a gente passa na rua, a gente nem sabe que estão tratando, porque são tratamentos que dão muito poucos efeitos, né? Diferente de uma quimioterapia clássica, convencional. E então existe esse avanço, então tem casos que não vão ser possíveis ser curados, mas a pessoa vai conseguir manter a sua doença controlada como uma doença crônica, assim, como uma doença por muitos anos. E ter uma determinada qualidade de vida. Exatamente.
fundamental. Bem, doutor, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Vamos continuar lutando pela vida, não é mesmo? Lutando, trazendo as informações para os telespectadores, esclarecendo cada vez mais sobre essas patologias, com informações bem completas, como você trouxe aqui, e tentando, né, procurando oferecer uma melhor qualidade de vida a todos. Eu agradeço a sua disponibilidade. Muito obrigada por estar aqui. Nós sabemos que o seu tempo é exíguo, mas que é interessante, né, esclarecer para a comunidade. Foi um imenso prazer recebê-lo e volte sempre. Obrigado. E no Bloco Cultura, a participação do artista Pablo Cardoso. Volto já.